Fala, minha galera, estamos de volta para dar continuidade à resolução da nossa fichinha de eletrostática aprendendo na quarentena. Vem comigo, professor Tiago Melo, vamos embora aprender essa física do ensino médio. Olha só, questão de número 5. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Bom, para a gente entender isso aqui, é necessário que você faça o seguinte. Vamos colocar aqui um esquemazinho prático. Aqui você tem uma carga e essa carga está carregada positivamente. E aqui, a uma certa distância, né, você vai ter uma outra carga e essa carguinha vai estar carregada negativamente. Só um exemplo. Essa carga está carregada com a carga mais Qzão e essa carga aqui vai estar carregada com um valor menos Qzão. Observa que entre elas vai existir uma distância. Existe uma distância entre elas. E essas cargas elas estão imersas em um meio, certo? Eu vou dizer aqui para vocês que esse meio, que essas cargas estão imersas, é o vácuo. Observa, pessoal, que como essas cargas possuem sinais opostos, entre elas vai existir uma interação. Elas vão sofrer uma atração, porque aqui vai existir uma força elétrica, certo? Então aqui você observa que vai existir uma força elétrica de atração, uma força que essa carguinha negativa faz nessa carga positiva, né? Uma força elétrica. E aqui vai existir uma força também que essa carguinha positiva está fazendo nessa carga negativa. E essas forças, elas são de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Certo? Vamos lá. Bom, o que a gente precisa saber? Para você calcular a força que existe entre elas, basta você utilizar a lei de Coulomb, né? Que diz o quê? A força elétrica é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pelo quadrado da distância entre elas. Bom, observa, gente, que essas cargas, né, nessa situação que está sendo colocada aqui na questão, ele quer que você identifique a maneira que a força elétrica ela vai variar entre duas cargas em função da distância que as separa. Então vamos considerar aqui duas situações, né, em que essa distância ela vai mudar, mas as cargas vão continuar sendo as mesmas, né? O que acontece, por exemplo, se você alterar a distância entre essas duas cargas? Somente alterar a distância. Observa que o valor de Q1, o valor de Q2 e o valor de K, que é a constante eletrostática do meio, são constantes. Isso quer dizer que esses valores eles permanecem inalterados. A única coisa que vai variar aqui vai ser a distância. E uma vez que essa distância varia, vai variar também a força, né? Então observa que essa força elétrica ela é proporcional ao inverso quadrático da distância. Tá aqui. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a distância aumentar, né? Se a distância aumentar, a força ela vai diminuir. A distância aumenta e a força ela vai diminuir. Só que essa diminuição não vai ser na mesma proporção desse aumento. Então vamos lá. A distância aumenta, a força diminui. Mas isso vai acontecer de que maneira? Né? De que maneira vai acontecer isso? Observa que ela é inversamente proporcional, né? Só que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, a gente pode pensar assim. Quando a força entre as cargas é F, é porque a distância entre elas é D. Se essa distância dobrar, né? Observa que no lugar do D aqui você vai trocar por 2D. O que vai acontecer com a força? Essa força, ela vai dividir, né? Dobrou a distância, a força vai dividir. E ela vai dividir por quanto? Ela vai dividir por 4.
Tiago, por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Se eu falar somente assim, a força é inversamente proporcional à distância, o que é que você vai pensar? Quando a distância aumentar, a força vai diminuir. Então, se a distância dobrou, a força iria dividir por 2. Se a distância triplicar, a força iria dividir por 3. Beleza. Mas tem um errozinho aí. Observa que essa proporção é inversa, mas é ao quadrado da distância. Então, se a distância dobrar, essa força vai dividir por 4, né? Por 2 ao quadrado, digamos assim. Se essa distância triplicar, o que vai acontecer com a força? A força vai dividir por 9. Por 3, né? Que foi o valor que aumentou, multiplicou por 3. Aí vai dividir por 9, porque é 3 ao quadrado. Entendi. Então quer dizer, Tiago, que se a distância quadruplicar, multiplicar por 4, essa força vai dividir por 16. É justamente isso, tá, gente? Então, olha só. Quando você vai colocar todos esses valores aqui no gráfico, você vai observar que esse gráfico aqui da força em função da distância, ele vai ser um gráfico mais ou menos assim, ó. Vou tentar representar aqui, ó, força em função da distância. Tá aqui, força em newtons. Força em newtons. E a distância em metros. Quando você for representar esses valores, ó, vai formar uma curva mais ou menos assim, ó. A essa curva, né, nós damos o nome de hipérbole cúbica, né, que nas nossas aulas aí, né, da playlist da eletrostática, eu já tinha explicado para vocês, né, por que vai receber esse nome, hipérbole cúbica. E aí você observa que em relação aos gráficos que foram apresentados aqui na questão, o único gráfico que vai se encaixar aí com esse que a gente acabou de mostrar vai ser o gráfico da letra E. Então essa vai ser a alternativa correta para a questão 5. Beleza, galera? Vamos embora. Vamos lá. Então é isso, galera. Vamos agora para a questão de número 6. Questão da UFPE. O gráfico a seguir representa a força F entre duas cargas pontiformes positivas de mesmo valor, separadas pela distância R. Considere K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado e determine o valor das cargas em unidades de 10 a menos 7 coulombs. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Nós temos aqui duas cargas. Tá aqui, essa carguinha Q1 e essa carga Q2. E essas cargas, elas estão a uma distância. Estão a certa distância. Na questão falou também que essas cargas elas possuem mesmo valor. O que é que isso quer dizer? Que se essas cargas possuem mesmo valor, essas cargas são iguais, a força que vai existir entre elas é uma força de repulsão, porque as cargas são iguais, elas vão se repelir. E aí o objetivo da gente é encontrar o valor dessas cargas. Ó. Eu quero saber qual é o valor de Q1, que consequentemente é igual ao valor de Q2. E aí nós vamos chamar essas duas cargas aqui, vamos dizer que elas possuem um valor Q. Nós sabemos, né, que se essas cargas são iguais, elas vão ter uma força de repulsão. Então olha só. Essa carga vai agir sobre essa fazendo uma força de repulsão, força elétrica de repulsão, e essa carga aqui vai agir sobre essa fazendo também uma força de repulsão. Lembrando que essas forças possuem mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, beleza? Então vamos lá. Para a gente resolver essa questão, você vai utilizar a lei de Coulomb, né? O que a lei de Coulomb diz? Fala que a força elétrica é igual a constante eletrostática do meio, nesse caso aqui vai ser o vácuo, que a questão falou para a gente, né, que essa constante é 9 vezes 10 a nona, esse valor aqui é o valor no vácuo, vezes o módulo do produto das cargas, essas cargas possuem módulo Qzão, então vai ser Qzão referente à carga 1, Qzão referente à carga 2, e aí você vai dividir pelo quadrado da distância entre elas, certinho? Observa, né, que aqui nós temos algumas informações. Quando você analisa esse gráfico, observa que nesse ponto aqui, nós temos que, quando a distância for 3,
a força é 2,5. Está um pouquinho reduzida aqui a imagem, eu acabei deixando os dados aqui em cima para ficar mais fácil. Olha só, quando a distância for 3, a força é 2,5. Então você vai pegar aqui essa formulinha e você vai substituir aquelas informações. Vamos lá. 2,5 para a força é igual o valor da constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão elevado ao quadrado, que é o produto dessas cargas, que são cargas iguais. E essa distância, que ele chamou de R aqui, vale 3 metros. Então, aqui você vai ter 3 elevado ao quadrado. Gente, só uma pequena observação. Observa que quando você olha esse eixo aqui da força, observa que ele diz aqui que essa força, ó, cada valor desse, ele tem que estar sendo multiplicado por 10 a menos 4. Então, aqui esse 2,5, na verdade, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Tem que ter muito cuidado para não errar aqui na hora de substituir as informações. Tá bom? Então, aqui você tem que a força é 2,4 newtons. 2,5, perdão, vezes 10 a menos 4 newtons. Tá aqui. Bom, para você resolver agora, você pode fazer o seguinte. Observa que tem esse 9 multiplicando aqui em cima e tem esse 3 ao quadrado aqui embaixo. E 3 ao quadrado é igual a 9, né? Então você pode cancelar, ó, 3 ao quadrado com 9. E aí nós vamos ter o seguinte, organizando, né? 10 a nona vezes Q ao quadrado. Vou fazer aqui, ó, 10 elevado a nona vezes Qzão elevado ao quadrado é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Esse cara que está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, não é isso? Então vamos ter assim, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a nona. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui então? Olha só. Eu vou repetir esse 2,5. E aqui agora eu vou fazer divisão de potência de mesma base. Aí você vai repetir a base. Repetir a base. E vai subtrair os expoentes, né? Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 4, menos da fórmula, né? Subtraindo os expoentes, 9. E agora nós vamos ter o seguinte, ó, Q ao quadrado será igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 13. Observa, gente, que tem uma coisa aqui interessante. Ó, na questão, ele quer que você determine o valor das cargas em unidades de 10 a menos 7 coulombs. Observa, né, que então a gente tem que manipular essa potência de 10 aqui para que apareça um 10 a menos 7. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu vou trazer para cá, para ficar melhor de fazer, por conta do espaço. Q ao quadrado será igual a... Vocês concordam que a gente pode deslocar essa vírgula, né? E você pode mudar esse expoente. Se a gente deslocar essa vírgula uma casa para a direita, para cada casa à direita que eu desloco, eu vou subtrair uma unidade desse expoente. E você já vai entender porque que eu estou fazendo isso. Então vamos lá. Esse 2,5 vai se transformar em 1,25. E aí você vai multiplicar agora por 10 elevado a menos 14. Né? Por quê? Eu desloquei uma unidade, a vírgula, uma unidade para a direita e subtraí uma unidade do expoente. Menos 13 com menos 1 ficou menos 14. E agora, esse quadrado que está aqui desse lado, ele passa para o outro lado raiz. Então, você vai extrair a raiz desse produto. 25 vezes 10 elevado a menos 14. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Qzão vai ser igual a raiz de 25 é igual a 5. E a raiz de 10 elevado a menos 14 vai ser
10 elevado a menos 7 coulombs, né? Essa daqui vai ser a nossa resposta. Alternativa certa, letra E. Quantidade de carga em unidades de 10 a menos 7 coulombs. É isso aí, galera. Vamos para a próxima questão. Questão 7 diz o seguinte. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica pontiforme geradora? Gente, essa questão aqui ela é similar à quinta questão que nós resolvemos hoje, falando sobre o gráfico da força elétrica entre duas cargas em função da sua distância. Nós sabemos que quando se fala de campo elétrico de uma carga pontiforme, nós podemos calcular dessa seguinte maneira. O campo é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga geradora do campo dividido pelo quadrado da distância. Observa, gente, que como ele quer que você determine o campo em função da distância, nós vamos estar considerando uma mesma carga. Isso quer dizer que essa quantidade de carga ela será constante. E vamos estar considerando também o mesmo meio. Então, essa constante eletrostática do meio vai permanecer a mesma, né? Porque você não está mudando o meio. Então, esses valores aqui eles não vão mudar. A única coisa que vai mudar é o campo e a distância. E aí você observa que a proporção que existe entre campo e distância é uma proporção inversa. Só que essa proporção inversa aqui não é uma proporção inversa simples, é uma proporção inversa quadrática. Essa é uma proporção inversa quadrática. Como é que isso vai acontecer então? Vamos lá. A gente pode fazer da seguinte maneira. Para uma distância D, a intensidade do campo é E. Se você dobrar a distância, multiplicar a distância por 2, o campo ele não vai dividir por 2, ele vai dividir por 4. 2 ao quadrado, 4. Ah, Tiago, é verdade, porque a distância está elevada ao quadrado. Então, se você dobrar a distância, se você fizer 2D ao quadrado, você vai ter 4D, que vai ser 4 vezes menor do que o campo anterior. É justamente isso. Então, se você triplicar essa distância, o campo ele vai dividir por 9. Se você quadruplicar essa distância, o campo ele vai dividir por 16 e assim por diante. Então observa que a mesma coisa que aconteceu com a força está acontecendo com o campo. Inclusive o gráfico ele vai ter uma mesma característica, né? Vai ter uma mesma característica. O gráfico do campo elétrico em função da força, né? Vamos lá, o campo vai ser em newtons por coulomb. E aqui você vai ter a força, perdão, a distância em metros, né? Esse gráfico ele vai formar uma curva assim, ó, é uma hipérbole cúbica. A gente inclusive já viu na nossa aula aí de análise gráfica, né, falando sobre isso também. Tá bom? Então aqui você vai ter uma hipérbole cúbica, que vai ser o nome dessa curva aqui. Bom, gente, quando você analisa as alternativas, você observa que a alternativa certa aqui dessa questão 7 é a alternativa letra E. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido essa questão de número 7. Vamos resolver agora a questão de número 8. Vamos embora. Questão de número 8. FUVEST São Paulo. O diagrama da figura seguinte representa a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme fixa no vácuo, em função da distância D à carga. Considere K, a constante eletrostática do meio, né, no vácuo, 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. E agora você vai fazer o que se pede nos seguintes itens. A e B. Item A. Calcule o valor da carga Q que origina esse campo. Observa que nesse gráfico aqui inicialmente, nós temos uma informação aqui bem importante, né? Observa que quando a distância for 0,10 ou 0,1 metros, o valor do campo vai ser de 400 newtons por coulomb. Então a gente pode colocar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal, que sempre que você estiver resolvendo algum problema de física, é interessante você anotar os dados, né,
para não se perder. Então aqui nós temos que o campo elétrico ele será igual a 400 newtons por coulomb, quando a distância entre esse ponto que você quer determinar o campo, né, e essa carga geradora do campo, né, é de 0,1 metros ou 0,10 metros. Vamos lá. Ele quer que você determine, então, o valor de Qzão, né, que é o valor da carga geradora. Gente, você sabe que o módulo do vetor campo elétrico é dado pela seguinte formulinha: K vezes o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. Existe essa fórmula aqui, né? O que é que vai acontecer, né? Nós temos aqui que é igual à constante eletrostática do meio, que vai ser 9 vezes 10 à nona. Na verdade, a gente já pode substituir aqui também o valor do campo. Esse campo ele vale 400 newtons por coulomb, tá aqui. A constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 à nona. E aqui você tem vezes o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado, né? Dividido pelo quadrado da distância. Vamos lá. Observe, gente, aqui que se você quiser também, para facilitar, você pode transformar esse númerozinho aqui em notação científica. Deixa eu organizar só isso aqui para a gente entender melhor. Deixa eu tentar fazer aqui. Agora sim, vamos lá. Essa distância ela vai ser 0,1 metros, né? A gente sabe que esse 0,1 a gente pode transformar ele em notação científica, né? A mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a menos 1. E aí, essa distância você vai elevar ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Vamos continuar aqui. Olha só. Continuar aqui. 400 é igual a 9 vezes 10 à nona vezes o módulo de Qzão sobre 1 ao quadrado é 1, né? A gente vai fazer esse produto aqui. 1 ao quadrado é 1. E esse 10 a menos 1 ao quadrado, você vai fazer o produto desse expoentezinho aqui e esse que está fora. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. E você pode fazer também isso aqui, meios pelos extremos. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, 9 vezes 10 à nona vezes o módulo de Qzão vai ficar 9 vezes 10 elevado à nona vezes o módulo de Qzão é igual a 400 vezes 10 a menos 2. Bom, como é que vai ficar isso agora, né, gente? Esse cara que está multiplicando aqui o Qzão, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, o módulo de Qzão é igual a 400. Lembrando que 400 vezes 10 a menos 2, gente, você sabe que é a mesma coisa de 4, né? Vai ser a mesma coisa de 4. Então, já pode ficar assim, 4 sobre 9 vezes 10 à nona. Tá aqui. Bom, continuando aqui, nós vamos ter o seguinte, que o módulo de Qzão vai ser igual a 4 nonos. E esse cara que está aqui embaixo, essa potência de 10 aqui embaixo, você pode passar para cima. Só que quando você passa para cima, você vai inverter o sinal do expoente. Se tiver positivo, que é o caso, né, vai ficar negativo. Se tivesse negativo, ficaria positivo. Então, essa daqui vai ser a quantidade de carga. Vai ser 4 nonos vezes 10 a menos 9 coulombs. Nós sabemos também que você pode transformar isso aqui num submúltiplo do coulomb, né? Como é que vai ser isso? Isso aqui pode ser a mesma coisa de 4 nonos
nanocoulombs. O valor da carga vai ser esse, tá? Porque 10 a menos 9 coulombs é a mesma coisa de 1 nanocoulomb. Pode ficar assim. Bom, gente, tem só um detalhezinho aqui interessante para a gente observar. Observa, né, que na questão ela não tem falando se a carga ela é positiva ou se a carga é negativa. A gente sabe, né, que essa carga aqui, que gera esse campo, ela pode ser uma carga positiva ou pode ser uma carga negativa. Mas nessa questão ele quer saber o módulo dessa carga, tá? Então o módulo dessa carga aqui vai ser 4 nonos vezes 10 a menos 9 coulombs ou 4 nonos nanocoulombs de carga, beleza? Então é isso. Essa daí é a letra A. A letra A está ok, está resolvido. Aqui não precisa você dividir também, tá? Pode deixar em forma de fração. Vamos embora. Vamos lá. A letra B diz o seguinte: determine a intensidade do campo elétrico em um ponto que dista 30 centímetros dessa carga. Então ele quer que você determine a intensidade do campo a um ponto agora que vai estar a 30 centímetros de distância dessa carga fixa, tá? Vamos dar um espaçozinho aqui para a gente resolver. Olha, gente, agora nós temos algumas informações super importantes. Quais são? Observa que para você saber a intensidade desse campo a 30 centímetros de distância, a gente precisa saber da constante eletrostática do meio e o valor da carga. E nós já temos isso. Ó, os nossos dados agora, eles são os seguintes. Nós queremos saber a intensidade do vetor campo elétrico dessa carguinha, que possui 4 nonos vezes 10 a menos 9 coulombs de carga, e está no vácuo, em que a constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, e a uma distância de 30 centímetros. A gente sabe, ó, que esse ponto fixo, né, agora que está a 30 centímetros de distância dessa carga, que você quer determinar o ponto, no sistema internacional a gente transforma isso aqui em metros. E a gente sabe que de centímetro para metro você vai dividir por 100, que é a mesma coisa de você multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então 30 centímetros é a mesma coisa de 30 vezes 10 a menos 2 metros, ou ainda, essa distância vai ser 30 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. E agora basta você fazer o seguinte, ó, joga na formulinha. O campo vai ser igual a constante eletrostática no meio vezes o módulo da carga, né? Esse valor aqui é o valor do módulo da carga, dividido pelo quadrado da distância. Tá aí a formulinha. Como é que vai ficar isso aqui então? Vamos lá. Esse campo elétrico ele vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 4 nonos vezes 10 a menos 9 sobre o quadrado da distância. 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, esse campo elétrico aqui, ele vai ser igual ao seguinte. Vamos lá, olha só. Multiplicando por 9 aqui em cima e dividindo por 9 aqui embaixo, você pode simplificar. Simplifica que simplifica. E agora? Vai ficar o 4. E aí você tem uma multiplicação de potência de mesma base. Ó. 10 a nona vezes 10 a menos 9, você vai repetir a base e somar os expoentes. Porém, quando você somar 9 com menos 9, vai ficar 0. E 10 elevado a 0 é igual a 1. Então vai permanecer esse 4 aqui em cima. Pode deixar assim, já o 4 direto. Aqui você tem um produto que está elevado a um expoente. O que é que você vai fazer? Você vai fazer 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9, vezes esse expoentezinho aqui, ó, que está dentro, você multiplica por esse que está fora. Aí vai ficar 10 elevado a menos 2.
E agora, para você finalizar, o que você vai fazer? Você vai apenas inverter, ó, esse sinal passando essa potência de 10 para cima. Quando tiver aqui embaixo no denominador, você passa para cima. E aí esse expoente automaticamente inverte o sinal. Se ele está negativo, que é o caso, ele vai ficar positivo. Se ele estivesse positivo, ele ficaria negativo. Então, finalizando, nós temos agora que esse campo elétrico ele vale 400 newtons por coulomb. Só para você perceber que, aumentando a distância, a intensidade do vetor campo elétrico ele também vai diminuir. Valeu, galera! Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like e não perde tempo. Se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Valeu, galera! Aquele abraço!